Bom dia, tudo bem? Espero que sim e que tenham gostado da primeira aula a respeito da prisão, né? Então, nós fizemos uma introdução, falamos que a prisão é a privação da liberdade de locomoção, falamos daqueles dois grandes grupos de prisões, né? A prisão pena e a prisão processual, ou cautelar ou provisória. Explicamos o que cada uma dessas palavras significa. E aí, a partir dessa aula, vamos tratar das prisões em espécie. E a primeira prisão que nós vamos estudar é a prisão em flagrante. Olha só, muito cuidado com a palavra flagrante. Eu já vi bons candidatos em prova oral, de concurso de juiz, de membro do Ministério Público escorregar, tá? Então, muito cuidado com flagrante, tóxico e por aí vai, tá bem? Bom, então vamos resgatar aquele esqueminha da aula passada, em que eu falei da prisão cautelar, que é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado, e que ela também se chama prisão provisória ou processual. E eu falei que este gênero tem 3 espécies: flagrante, preventiva e temporária. E agora eu acrescentei essa parte nova aqui, já que a gente vai estudar o flagrante. E aí, veja bem, é muito importante quando você identificar que uma pessoa foi presa em flagrante, você identificar se o flagrante foi legal ou ilegal, tá? Então, fulano foi preso em flagrante. O que eu vou observar? Se o flagrante é legal ou ilegal. Legal ou ilegal. Bom, flagrante legal é aquele que ocorreu uma das hipóteses do 302, do artigo 302, e seguiu o procedimento, tá? O procedimento de lavratura do flagrante. Tudo isso a gente vai estudar hoje, mas já vai identificando isso. Flagrante legal, ocorreu uma das hipóteses do 302 e seguiu o procedimento. Flagrante ilegal, não ocorreu uma das hipóteses do 302 e ou não seguiu o procedimento. Então, é importante você identificar isso. Por quê? Porque o flagrante ilegal é uma prisão ilegal e a gente já sabe que prisão ilegal deve ser relaxada. Agora, flagrante legal, a pessoa foi presa legalmente. Vai continuar presa? Depende. Flagrante foi ilegal, a pessoa fica presa? Depende. Depende do quê? Se tem motivo, lembra? Isso é uma prisão cautelar. Só fica preso se tiver motivo. A pessoa não tem motivo para ele ficar preso, então vai ser solto por liberdade provisória. Então você localiza agora onde fica a liberdade provisória. A liberdade provisória cabe quando ocorreu um flagrante legal e não tem motivo para prender. Aí ele vai ser solto mediante liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança. Então, olha só, depois a gente vai tratar direitinho todo esse esqueminha. Ele vai cada vez crescendo mais, tá? Mas para você já ir visualizando. E aí, hoje, nós estamos nessa parte do flagrante. Pode ser legal ou ilegal. Vou aprender agora quando é que eu identifico que ele é legal e ele é ilegal. Lembrando que o ilegal cabe relaxamento e o legal, liberdade provisória, que pode ser com ou sem fiança. Certo? Tá. Dito isso, vamos passar ao estudo do flagrante propriamente dito. E qual é o artigo mais importante do flagrante? É o artigo 302 do CPP. Então, a partir de agora, artigo do flagrante 302. Olha, uma pessoa ela só estará em flagrante delito se ela estiver, né, em uma das hipóteses do 302. Então, 302 é o artigo do flagrante. Pois bem, vamos lá para o 302.
302, vou ler ele inteiro e depois a gente vai comentar, tá? Para você perceber uma coisa no 302. Ele tem um timing, tá? Tem um tempo aí, uma sequência, tá? Então, vamos lá, 302. Considera-se em flagrante delito quem, ó, 1, está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. E aí já vamos aproveitar e ler o 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Tá. Então, olha só. O 302, ele tem esse timing, essa sequência, tá? E aí, vou falar a classificação do flagrante, que é importante, muito cobrada de vocês, e que, portanto, eu vou trazer. Ah, professor, mas esse negócio de classificação é chato. Pois é, mas essa daqui é obrigatória, porque sempre vão pedir isso para vocês, tá? Então, ó, o flagrante próprio é aquele delineado nos incisos 1 e 2. Então, flagrante próprio, 1 e 2. Flagrante impróprio é o inciso 3. Impróprio é o flagrante da perseguição, tá? Inciso 3. E o presumido é o flagrante do inciso 4, do é encontrado. E aí toma cuidado, porque você vê no inciso 3, você viu que ele é perseguido, ó, perseguido é o flagrante impróprio, mas ele é perseguido, ó, em situação que faça presumir ser autor da infração. Então tem gente que vai achar que o inciso 3 é o flagrante presumido, porque tem a palavra presumido, mas não é não. Ele é o impróprio. O presumido é o do inciso 4, tá? Então, toma cuidado com essa classificação, extremamente cobrada, preciso que vocês se lembrem dela. Bom, mas o inciso 1 e 2 é chamado de flagrante próprio, por quê? Porque, o que significa flagrante? Flagrante vem de flagrare, que quer dizer arder, queimar. O crime está quente, tá? Então, quando eu digo que o inciso 1 e 2 é flagrante próprio, é porque são aquelas situações que o crime está quente. Que quem olha para aquela situação vai falar, tá acontecendo alguma coisa errada ali, tá acontecendo um crime, né? Então a pessoa visualiza a prática do fato criminoso. Quem tá de fora visualiza, né? Então veja bem, está cometendo infração penal. Vou te dar alguns exemplos. Olha, o autor do fato está enfiando a faca na vítima, está puxando a bolsa num crime de roubo, está praticando o ato libidinoso num crime sexual, um estupro, por exemplo. Então, ele está praticando normalmente o verbo principal do tipo penal, e numa situação que quem olha para ali vê que teve um crime, que o crime está acontecendo, certo? O inciso 2 diz, acaba de cometê-la, é o momento seguinte. Então, se ele estava enfiando a faca, ó, ou acabou de cometê-la, ele tirou a faca, botou a faca no bolso, por exemplo. É o momento exatamente seguinte. Ele conseguiu arrancar a bolsa. O estuprador suspendeu a calça depois da prática do ato libidinoso. Então, ó, é o momento seguinte, tá? A prática da conduta principal. E, de novo, quem olha para a situação vê que está uma coisa errada. A vítima está deitada no chão, chorosa, toda rasgada, né? Ou ensanguentada ali, morrendo por causa da facada. Ou ainda gritando, minha bolsa, minha bolsa. Então, é o momento seguinte ao fato criminoso, flagrante próprio, tá? Já o flagrante impróprio, que é o flagrante da perseguição, então você já vai lembrando, impróprio, perseguição, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa. Então, ele é perseguido em situação que faça presumir ser autor da infração. Então, ó, enfiei a faca, tirei a faca, pus a faca no bolso e corri. Gente, agora olha só, se o homicida, né, o assassino, correu e ninguém foi atrás dele, não tem flagrante por perseguição.
Concorda? Tá? Então, o flagrante da perseguição, ele é perseguido em uma situação que faça pressupor ser autor da infração. E mais, aí ele está falando logo após. E no inciso seguinte, ele vai falar em logo depois. Ó, não existe definição, quantificação do que é logo após e do que é logo depois. Essas expressões sinalizam que após a prática do fato vai ter a perseguição. Após a prática do fato, vai ser encontrado. Agora, em quanto tempo é logo após e logo depois, não tem uma quantificação aí de tempo, tá? No flagrante da perseguição, o que é importante, então? É que essa perseguição seja ininterrupta. Então, só tem flagrante da perseguição se a perseguição for ininterrupta. Professor, aqui a perseguição ininterrupta. Graças a Deus temos uma definição, tá? Vamos lá no artigo 290, parágrafo 1º. Olha aí, 290, parágrafo 1º. Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu quando, tendo avistado, for perseguindo sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Então, perseguindo sem interrupção, mesmo depois de perder de vista. E sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure for no seu encalço. Olha só. Então, vai ser flagrante pela perseguição, flagrante impróprio do inciso 3 do 302, se houver uma perseguição ininterrupta. Essa perseguição ininterrupta significa que a pessoa está na minha frente e eu estou atrás, eu estou perseguindo, eu estou no encalço dela, ainda que eu não a esteja vendo, tá? Ah, professora, mas eu não estou vendo, como é que eu sei que eu estou no encalço? Por informações. Então, o melhor dos mundos, o melhor dos exemplos é aquele de filme, que tá o policial em perseguição, né, no carro, mas que tem um helicóptero lhe passando as informações. Vira à direita, vira à esquerda, foi para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí seria maravilhoso que todas as perseguições, todo flagrante impróprio fosse assim. Na prática, como é que o agente que está perseguindo, sem estar visualizando, vai estar no encalço? Ele vai perguntando. Então, por exemplo, na parada de ônibus e fala assim, passou um carro assim, assim? Aí as pessoas da parada, passou, foi reto. Aí ele vai. Lá na frente pergunta de novo, passou um carro assim, assim? Passou, virou à direita. Aí ele vai e vira à direita, tá? E aí, então, enquanto tiver essas informações e ele estiver no encalço, caracteriza o flagrante impróprio. Bom, e aí? Nesse flagrante impróprio, que a gente acabou de dizer que tem que ter uma perseguição ininterrupta, o agente perseguidor, ele vai poder parar para ir no banheiro, para comer, para dormir, pode? Ou quando ele fizer isso, interrompe a perseguição? O que você acha? Olha, pode parar para comer, para ir no banheiro e para dormir. Agora, quando ele acordar, quando ele for retomar a perseguição, olha só, ele sabe para onde ir? Sabe? Não interrompeu. Não sabe, não tem ideia, não tem nenhuma informação de se vai reto, se vira à direita, se vira à esquerda, não sabe o que faz? Interrompeu. Ok? Então, a perseguição ininterrupta, ela não tem um prazo. Ela está vinculada a ter sido ou não interrompida. Se ela não for interrompida, a polícia pode ficar dias no encalço, tá? De uma pessoa até conseguir finalmente prendê-la. E aí, pessoal, isso é coisa de filme, na prática não acontece. Acontece, tá? Vou postar uma notícia para vocês a respeito de um rapaz chamado Leonardo Pareja. Você já ouviu falar? Pessoal mais velho já ouviu falar, né? Pessoal mais novo talvez não fosse nascido. Bom, quem é Leonardo Pareja? Leonardo Pareja era um rapaz lá da Bahia que, assim, ele é de classe média, média alta, assim, tinha tudo e tava entediado, ai, que vida chata, ai, quero um pouco de emoção, né?
E aí ele resolveu sequestrar nada mais, nada menos do que uma das sobrinhas do ACM, né, Antônio Carlos Magalhães. Se você também não sabe quem é, e não é o Antônio Carlos Magalhães Neto, se você não sabe quem é, procure se informar. Político, né, muito influente, famoso, brasileiro, já falecido. Mandava na Bahia. Enfim, moral da história é que ele sequestrou a filha desse político, filha não, sobrinha desse político, e aí foi feito um cerco para pegar o Leonardo Pareja, e ele conseguiu, tá, fugir desse cerco. E aí ele veio numa fuga espetacular da Bahia até Goiânia. E foi uma fuga, né, cinematográfica. Na época não tinha lives, não tinha celular, mas ele dava pista para a polícia de onde ele estava, entendeu? Então ele ligava, na época, o que ele fazia? Ele ligava do orelhão, ele ligava para as rádios e dizia: ó, estou passando pela cidade tal, hahaha, a polícia não me pega. Então, bem assim, arrojado o rapaz, né? E aí ele vinha dando dica de onde ele estava, então a polícia estava no encalço dele, mas não conseguia, né, pegá-lo, até que finalmente, quando chegou nas proximidades de Goiânia, a polícia conseguiu prendê-lo. Né? E aí foi flagrante impróprio, flagrante por perseguição, perseguição ininterrupta, sendo que quem fornecia as informações era o próprio perseguido. Né? Gostaram da história do Leonardo Pareja? Não, acabou. Bom, foi preso, ficou preso no CEPAIGO, que é uma instituição, não sei se ainda tem, era uma instituição de Goiânia. E aí tá lá o Leonardo Pareja, né, meses depois, acho que mais de um ano depois, preso lá, estava isolado, não me lembro, não sei porquê, mas estava lá preso. E aí várias autoridades do Tribunal de Justiça do Goiás, né, desembargador, presidente, procurador, né, do estado de Goiás, um monte de autoridades, secretário de Segurança Pública de Goiás, foram fazer uma visita nesse estabelecimento prisional. E no que eles chegaram lá, houve uma rebelião e os presos, então, fizeram essas autoridades, né, reféns. Você já imaginou um negócio desse? É por isso que, né, a autoridade não gosta de ir no presídio. Dá um jeito de ter uma rebelião. Tá, e daí? E daí que precisava de alguém que pudesse negociar com os presos e com quem estava fora da cadeia para poder liberar esse bando de refém famoso, né? O importante, autoridades. Quem foi chamado? Leonardo Pareja. E aí ficou, né, célebre uma imagem dele, um vídeo dele em cima da prisão, lá no telhado mesmo, tocando violão, aquela música Vida de Gado. Você já imaginou? Cadê o filme, né, com esse personagem? Tem documentários e etc. Depois, se vocês tiverem curiosidade. E aí ele conseguiu a liberação. Ele mesmo saiu dirigindo o carro com alguns, né, dos reféns. As autoridades mais importantes foram no carro com ele. Aí ele parou num boteco lá, num barzinho chique de Goiânia, pagou bebida para todo mundo e ficou esperando a polícia chegar e prendê-lo. E aí, obviamente, depois de mais um tempo, ele morreu dentro da cadeia. Mas então essa história do Leonardo Pareja e é um exemplo de perseguição aí do flagrante impróprio, tá? Então veja bem, não se vincule no flagrante impróprio ao lapso temporal, e sim ao fato da perseguição ser ou não, ter sido ou não interrompida. E já vi algumas questões de concurso com a seguinte situação. Então a pessoa está numa perseguição, né? Tá ali acha que está no encalço até que chega como é que fala? Numa encruzilhada, tá? E aí, vamos lá. Ou vai para a direita ou vai para a esquerda. Interrompeu ou não interrompeu? Vê se você entendeu. O perseguidor estava atrás, né? Do perseguido ali, a pessoa que está em flagrante. E aí chega numa encruzilhada. E aí tem lado direito e lado esquerdo. Vai pelo direito ou vai pelo esquerdo? Bom, olha só. Se não sabe para que lado ir, se vai pelo lado direito ou se vai pelo lado esquerdo, neste momento interrompeu a perseguição, tá? Então esse exemplo, essa situação de
encruzilhada, se não tem informação se vai pela direita ou vai pela esquerda, interrompeu. Agora, pergunta do aluno, né? Professora, mas ele foi pela direita e conseguiu prender o fulano, né? Então, foi pela direita e pegou o fulano. E aí, é ou não é o flagrante impróprio? Veja bem, isso aí, ó, é o detalhe. Foi pela direita e na sorte prendeu o fulano? O que você acha? Gente, se foi na sorte, não foi no encalço, tá? E se não foi no encalço, interrompeu a perseguição. Então, não é flagrante impróprio. Pode ser considerado flagrante presumido, ok? Já vamos falar do presumido. Agora, vamos lá. E na prática, professora? Na prática vai ser assim? Foi pela direita e pegou? Gente, na prática, o que a polícia pode fazer é o seguinte. Não, eu fui pela direita, mas não foi na sorte. Tinha, por exemplo, um mendigo ali na encruzilhada e me falou que o carro que eu estava perseguindo foi pela direita, e eu fui pela direita e peguei ele. Então, por exemplo, a polícia pode utilizar esse subterfúgio. Agora, isso numa questão de prova, tá? Preste atenção, porque a perseguição vai ter interrompido. E eu tô falando de prova, né? Ai, vai cair na prova da professora? Não, pode até cair na minha prova, mas já caiu em concurso, tá? Em questão subjetiva, inclusive. Então, cuidado com esses pequenos detalhes. Bom, mas eu falei que se a perseguição for interrompida, ainda pode acontecer o flagrante presumido. Olha, o flagrante presumido, que é o flagrante do inciso 4, pode ou não ter perseguição, tá? Pode ser uma perseguição que foi interrompida ou a pessoa não foi perseguida, mas é encontrada num contexto que a vincule ao fato criminoso, tá? Então, vamos supor no exemplo do enfia a faca, tira a faca, põe a faca no bolso e foge, ó. Fugiu e não foi perseguido. Mas vamos supor que a polícia chegue no local, né? A vítima descreva quem é o autor do fato criminoso e a polícia fecha as saídas daquele local. Então, foi no shopping, fecha as saídas do shopping. Foi dentro de um parque ou de uma festa, fecha, né, as saídas da festa e começa a fazer o que com as pessoas? O que a gente já estudou? Começa a fazer o quê? A abordagem. Qual é a abordagem? Busca pessoal. Vai fazer busca pessoal nas pessoas que correspondem às características físicas que a vítima descreveu, a vítima da facada ou a vítima do estupro. Entendeu? E aí, nessa busca pessoal, o que acontece? Acha a faca, acha a calcinha da vítima ou detenção. Detém aquela pessoa para ser submetida a reconhecimento. E aí, ó, é encontrado com objetos do crime ou é detido para reconhecimento e é reconhecido. E pelo contexto, ainda está em flagrante delito. Flagrante presumido. Vamos reler o presumido para fixar. Então, o presumido 302, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Ou, uma vez encontrado, correspondendo às características físicas, é submetido a reconhecimento pela vítima e devidamente identificado. Tranquilo? Ok. A gente leu 303 e eu quero reforçar isso. Infrações permanentes, como, por exemplo, sequestro, manter em depósito, né, vai estar em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, é o crime que se diz que se protrai no tempo. Então, se eu mantenho em depósito drogas, armas na minha residência, eu estou em flagrante delito e estarei enquanto aqueles objetos proibidos estiverem, né, na minha residência, sob a minha guarda. E o crime de sequestro. Então, se a pessoa ficar sequestrada 1 ano, tá? 1 ano, os sequestradores estão em flagrante. Tô dando esses exemplos para ficar bem claro para você que não tem essa história de o flagrante durar 24 horas. Isso é coisa de novela, né? A gente tá no isolamento, vocês estão assistindo novela, de vez em quando eu assisto novela. Não caia em carochinha de novela. Flagrante não dura 24 horas. Tem flagrante que vai durar muito mais de 24 horas. No exemplo do sequestro, por exemplo, pode durar meses, anos. Certinho? Ok. Temos outras espécies de flagrante aí que eu coloquei para vocês no roteiro, como a questão do flagrante facultativo e obrigatório. Isso tem relação com a redação do artigo 301. Então, vamos lá, ó. Qualquer do povo poderá.
Então, flagrante facultativo é essa faculdade que qualquer um de nós tem de prender quem está em flagrante delito. Então, então se estiver acontecendo um crime na rua, eu posso ir lá e prender? Pode, flagrante facultativo. Respeito a esse assunto, só tenho a dizer o seguinte, cuidado, tá? Cuidado, porque o cemitério tá cheio de heróis. Cemitério tá cheio de heróis. Que horror, né, professor? Então deixa o crime acontecer. Não, meu bem. Você não precisa botar a sua vida em risco. Você pode ajudar, você pode gritar também por socorro, chamar a polícia, ou se cercar de cuidados antes de intervir num fato criminoso, porque você, né, pode levar um tiro e morrer, e aí, né, a sua família que vai sofrer com esse seu ato de heroísmo, né? Então, a gente tem hoje em dia que ser muito cauteloso, não é fingir que não viu e ficar caladinho, não é isso que eu tô falando, nem omissão de socorro. O que eu tô falando é você tomar cuidado se você presenciar um fato criminoso para você também não se tornar uma vítima, né? É igual eu contar um caso pessoal, aproveitando, né? De vez em quando eu faço isso. Bom, é igual meu filho, que viu o coleguinha se afogando na piscina, nesses churrascos, né, de aniversário, que não existem, não estão acontecendo mais. Tem muitos anos isso, ele era pequeno. E aí ele nada muito bem, ele sempre nadou muito bem. Ele era pequeno, acho que ele tinha, sei lá, 6, 7 anos. 7 anos. E então ele viu o coleguinha afogando na piscina, ele não pensou duas vezes, ele pulou para salvar o colega. O problema é que o colega já estava realmente se afogando, e aí agarrou ele, né, de uma forma que ele também começou a se afogar, e o coleguinha chutou ele, liga e tal. Você ter ideia, ele ficou com a barriga preta, assim, né? Várias semanas, do quanto o coleguinha que estava afogando estava desesperado. E aí, quem viu ali, ele se afogou. Aí, depois que ele caiu, e aí realmente deu. Quem estava em volta viu o que estava acontecendo, e aí conseguiram tirá-los da piscina, né? Ele não chegou nem a começar a se afogar, mas realmente machucou bastante, porque o colega que estava se afogando chutou bastante ele, né? E aí eu falei para ele, filho, em vez de. Não é que você não tem que salvar o colega, você pode até salvar o colega, mas você grita, né? Vou salvar o colega! Tá afogando! Para outras pessoas te ajudarem, mas quem quer ser herói sozinho, às vezes pode se machucar. Pensa que ele achou ruim? Não, não achou ruim a barriga toda preta e roxa. Foi inclusive homenageado na escola por causa do feito heróico dele, né? Isso aí só quem é mãe vai entender, né? Isso que eu tô falando. Difícil, né? Mas tudo bem. Pelo menos salvou coleguinhas, outras pessoas salvaram os coleguinhas. E eu estava na festa? Não, porque se eu tivesse na festa, eu estava em cima da piscina, né? Tá bom. Continuando. Então, qualquer do povo poderá flagrante facultativo. E as autoridades policiais e seus agentes deverão, flagrante obrigatório, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, é daí que vem essa classificação do facultativo e obrigatório. Agora, vamos falar do flagrante preparado ou provocado. Bom, flagrante preparado ou provocado ocorre quando um agente chamado provocador instiga alguém a praticar um fato criminoso. Ocorre quando um agente chamado provocador instiga alguém a praticar um fato criminoso com o intuito de prendê-lo em flagrante. Tá? Então, instiga alguém a praticar um crime, mas porque ele quer que o crime ocorra? Não. Porque quer prender em flagrante aquela pessoa. Tá? Então, eu falei, um agente chamado provocador. Esse agente aí é agente de polícia? Não. Não precisa necessariamente ser a polícia, não. Na verdade, a polícia já sabe que não pode fazer flagrante provocado, né? Então, assim, não é que não ocorra, mas não é tanto. Quem adora fazer isso? Provocar e instigar os outros à prática do crime para poder mostrar que aquela pessoa é criminosa. Jornalista,
né? Jornalista gosta muito de fazer flagrante provocado ou preparado. Veja bem, no Brasil é ilegal provocar o flagrante, preparar o flagrante. Eu sei que essa é uma prática comum em outros países, né, e perfeitamente ilícita e legal, e inclusive é um meio da polícia prender criminosos, instigando a prática criminosa. Mas no Brasil, essa prática ela é ilegal. E, na verdade, pela súmula 145 não há crime. Então, vamos ler a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, veja bem, por que não há crime, né? Não há crime. Porque, olha só, se alguém está instigando outra pessoa para praticar um crime, sem querer que o crime ocorra, essa instigação ocorre para prender a pessoa, você não concorda que aquilo ali tudo é um teatro, é uma ficção, e que tá todo mundo sabendo que aquilo ali é um embuste, menos a pessoa que está sendo instigada, menos a pessoa que vai praticar o fato? E você não concorda? Se ela soubesse que aquilo ali era um embuste para prendê-la, ela não agiria, ela não cometeria o crime? Não é? Pois então, não há crime porque a vontade do agente, né, da pessoa que pratica o fato, está viciada. A vontade dele está viciada. Porque se ele conhecesse as reais condições fáticas, o real contexto, soubesse que aquilo ali era uma simulação para prendê-lo, ele não agiria. Então, é por isso que a súmula diz, não há crime. Quando a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação. Então, outra coisa, essa súmula ela se aplica quando o crime não é consumado. E o crime não é consumado exatamente porque a polícia está ali, né? Ou o embuste está feito para que ele não se concretize, para que a pessoa simplesmente seja presa, tá? Bom, mas e daí? Por que o jornalista continua, então, fazendo flagrante? Porque ele quer mostrar, né, que está ocorrendo aquela prática criminosa. E quando eu digo que não há crime, significa que se for feito um flagrante preparado ou provocado, não há aquele crime. Isso não significa, isso não exime, isso não redime, isso não anula os outros crimes já praticados, nem os futuros, tá? Então, quando o jornalista faz esse tipo de flagrante, ele está querendo mostrar que tem aquela prática criminosa para que a polícia investigue crimes passados ou eventualmente os crimes futuros que ela continuou praticando, tá bem? Então, é importante essa súmula 145 aí do STF. Bom, mas e se o flagrante preparado foi, por exemplo, de tráfico de drogas, então, aquela venda, aquele crime de tráfico específico, ele não vai ser crime. Mas há precedentes do STF de que se a pessoa mantém em depósito a droga, por exemplo, ela poderá responder por manter em depósito. Não responde pelaquela venda, por aquele tráfico, mas se for encontrado droga na residência, responde por manter em depósito, porque, como eu disse, manter em depósito é um crime permanente. Tranquilo? Ok. Então, flagrante preparado ou provocado não é aceito no processo penal brasileiro. Agora, e se a polícia ficar sabendo de um fato criminoso, de um traficante, por exemplo? Ela não pode ir lá instigar, mas ela pode fazer o quê? Monitorar, esperar, fazer a chamada campana, né? Então, é diferente flagrante preparado de flagrante esperado. A diferença é que no flagrante esperado não vai ter a instigação, vai ter monitoramento, acompanhamento. Então, eu fiquei sabendo que o fulano é traficante, eu vou ficar de plantão lá na porta dele, monitorando. Se eu for lá instigar para ele me vender, isso é flagrante preparado. Agora, se eu ficar monitorando, esperando alguém de livre e espontânea vontade ir lá vender, ir lá comprar e ele vender, aí
ocorreu o flagrante esperado. E o flagrante esperado é legal, perfeitamente aceito no processo penal brasileiro e, inclusive, muito utilizado. E sobre esse assunto, há uma regulamentação específica na Lei de Organização Criminosa. A Lei de Organização Criminosa é a 12.850, de 2013. Essa lei definiu o que é organização criminosa, que é a associação de 4 ou mais pessoas, uma associação de forma organizada, com divisão de tarefas, e para a prática de crimes graves. Crimes graves, na definição da lei, são crimes cuja pena máxima é superior a 4 anos ou de caráter transnacional, tá? Então, para esse tipo de crime, há uma série de providências específicas na Lei 12.850, dentre elas a ação controlada. A gente já comentou, né, alguns procedimentos específicos da investigação, no caso de organização criminosa, e aí agora vamos detalhar um pouquinho a ação controlada, que é uma espécie de flagrante esperado. Então, bora lá. Artigo 8º da 12.850. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Então, você veja, ó, é controlar, monitorar a prática criminosa até se chegar no momento mais propício para prender, né, o maior número de criminosos, obter o maior número de informações a respeito de quem são os integrantes dessa organização criminosa, qual é a forma de atuação, né, apreender o maior número de provas criminais propriamente ditas, ou apreender o proveito do crime ou o objeto do crime, tá? Então, esse monitoramento ele vai acontecer para a investigação ser o mais produtiva possível. E aí, você está dizendo aí, vamos seguir mais um pouquinho, ó. O retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz. Então, comunica ao juiz, não pede autorização, comunica. Que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Por que é importante essa comunicação para o juiz? Porque você não concorda que a polícia vai ficar ali acompanhando essa organização criminosa? Ela não vai ficar vendo crimes ocorrerem? Vai. E aí, lembra que a gente falou que o flagrante é obrigatório? A polícia deve prender quem está em flagrante? Então, se ele está presenciando o crime, a rigor, ele deveria ir lá prender. Só que ele não vai prender naquele momento, porque ele vai aguardar um momento mais propício para a produção de provas, identificação de criminosos e etc., conforme eu já falei. E aí, veja bem, pode ser que no dia da prisão propriamente dita, no dia que a polícia se programou, né, para dar o desfecho da investigação, prender essas pessoas, ou apreender o carregamento de drogas, ou de armas, né, ou sei lá o que, naquele dia tal, dá tudo errado. E aí, se dá tudo errado, pode ficar parecendo, para quem vê de fora, que a polícia estava acompanhando aquela organização criminosa e não prendeu porque não quis. Ou seja, estava prevaricando ou é corrupta. Pegou? Então, quando faz essa comunicação, é uma segurança para a autoridade policial. De quê? Segurança de que vai poder fazer esse monitoramento, de que não vai ser encarado como, né, por exemplo, uma prevaricação. E que, se porventura a tal da operação der errado, né, não vai ser encarado como, né, alguma inabilidade da polícia, simplesmente porque essas coisas podem acontecer, tá? Então, é importante comunicar ao juiz. A comunicação será sigilosa, distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada, e até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP ou delegado, como forma de garantir o êxito das investigações. Isso é óbvio, né? Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Então, como eu disse, o flagrante esperado ou ação controlada, nessa forma específica aí da 12.850, são legais e muito utilizados no Brasil. A ação controlada é extremamente utilizada nas operações da Polícia Federal, conforme a gente acompanha, inclusive, pela mídia, né? Bom, e o último tipo de flagrante que a gente vai comentar é o flagrante forjado, tá? Olha só,
O flagrante forjado é aquele em que a pessoa que é presa, ela é surpreendida com o fato criminoso, né? Então, ela nem sabe que aquele crime estaria ocorrendo, ela não tem qualquer relação com o fato. Então, os exemplos mais comuns é plantar, né? É colocar lá drogas, armas no carro da pessoa, na bolsa da pessoa, na casa da pessoa, simulando que ela é a dona daquele objeto proibido. Então, é muito comum acontecer isso. Olha, fraudar local do crime é um crime específico de fraude processual, né? Um tipo penal muito interessante e importante. E se for feito por autoridade pública, pode inclusive caracterizar também abuso de autoridade, tá? Então, obviamente, flagrante forjado, assim como flagrante preparado ou provocado, são ilegais, podem caracterizar abuso de autoridade ou outros crimes, como, por exemplo, fraude processual. E, obviamente, a pessoa que foi presa nessa prisão, ela não se mantém, ela não se sustenta porque não houve crime. Certo? Ok. Distinga para mim o flagrante forjado do preparado. Qual a diferença? Os dois são ilegais. Olha só, a diferença é a seguinte: no flagrante forjado, a pessoa que é presa, que é autuada em flagrante, ela não teve conduta, ela não agiu, né? Ela é surpreendida com o fato. No flagrante preparado, a pessoa que é presa, ela agiu, ela teve conduta, só que não há crime porque a vontade dela está viciada. Pegou? Então, essa que é a diferença do forjado para o preparado, sendo que os dois são ilegais. Tranquilo. Então, nós já falamos das hipóteses de flagrância, né? Os tipos de flagrante. Aí, vou relembrar aqui, ó. Então, agora, quando acontecer uma situação de flagrância, eu já sei identificar se foi legal ou ilegal em relação à hipótese do 302. Então, ó, se ele foi preso cometendo fato criminoso, flagrante próprio, ok. Agora, se, por exemplo, acontecer um flagrante forjado, preparado, eu já sei que esse flagrante é ilegal e cabe relaxamento. Mas não basta identificar se a hipótese do 302 está ou não adequada. Eu também tenho que verificar se o procedimento foi seguido, tá? E aí, agora, vamos estudar o procedimento de lavratura do flagrante, que está lá no artigo, está nos artigos 304 e principalmente no 306. Então, vamos ver as formalidades agora da lavratura do flagrante. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor, né? Condutor é quem pegou a pessoa, prendeu a pessoa lá na rua e levou, tá? Pode ser polícia ou qualquer do povo. Ouvirá o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Ó, esse recibo é importante. Porque você já ouviu falar de gente que foi presa na rua e a pessoa foi extraviada? Extraviada? Pois é. Se eu, qualquer pessoa do povo, né, pegar alguém na rua e entregar na delegacia, é bom eu ter o meu recibo. Porque se essa pessoa foi extraviada, eu vou falar, ó, eu entreguei lá na delegacia, tá aqui o meu recibo, tá? Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Então, você vê que tem uma sequência aí de procedimentos a ser observados. Atualmente, antigamente era assim, todo mundo era ouvido e só depois é que todo mundo assinava e podia ir embora. Agora não, conforme for sendo ouvido e assinando, já está liberado, tá? Ó, resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Olha, por que o delegado é bacharel em direito, tá? Porque ele tem que discernir nas situações que forem apresentadas na delegacia se aquilo é ou não é crime.
Porque as pessoas podem pegar alguém na rua, chegar lá dizendo que é crime, mas quando o delegado ouvir as pessoas, ele vai ver que, por exemplo, aquilo ali não é crime. Que a conduta é completamente atípica, sem sombra de dúvidas. Então é por isso que o delegado é bacharel em direito. E aí, ele verificando que há realmente um fato criminoso, ele vai lavrar, né? Vai recolher a pessoa à prisão. E aí, ó, exceto no caso de livrar-se solto. Esse livrar-se solto era um instituto que agora não existe mais. O CPP foi alterado e não tem mais essa expressão livrar-se solto. Mas eu costumo fazer uma correlação desse livrar-se solto com, por exemplo, a pessoa que pratica crime de menor potencial ofensivo. Né? Aquela pessoa que pratica crime de menor potencial ofensivo é feita a lavratura do auto de prisão em flagrante junto com o termo circunstanciado e a pessoa, né, na verdade é lavrado o termo circunstanciado e a pessoa vai ser liberada mediante compromisso de comparecer no juizado para audiência de conciliação. Né? Então seria uma adaptação aí do livrar-se solto às hipóteses de crime de menor potencial ofensivo, tá? Ok. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Essa formalidade aqui de se não tem testemunha, tem que ter testemunha da apresentação, é para evitar algum tipo aí de simulação, né, de fraude na prisão de alguém. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Então, também uma outra formalidade quando a pessoa se recusa a assinar ou não sabe. Por quê? Porque pode ser que quando lê para a pessoa, ela fala assim, não, eu não disse isso não é isso não, né? Ela se oponha àquilo que está lido. E aí essas 2 testemunhas, eventualmente, elas podem ser chamadas em juízo para confirmar se quando foi lido, né, o auto de prisão em flagrante, se o autuado se opôs ou não. Então, é para isso que servem essas testemunhas. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. É muito importante essa providência, né? Porque muitas vezes mães de família, né, responsáveis pelas crianças, por pessoas deficientes, são presas. Né, já, inclusive por furto famélico, mas ainda que não seja furto famélico, por drogas e etc., elas são presas e as crianças estão sozinhas em casa. Então, a autoridade policial tem que tomar esse cuidado para poder acionar o conselho tutelar para ir lá proteger, né, essas pessoas vulneráveis, que elas não têm culpa do responsável ter sido preso e nem podem sofrer por isso. E o 306, em relação aos procedimentos, é um artigo muito importante, você vai ver agora, olha aí. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Então, isso aqui, ó, né, a gente leu na Constituição e está replicado aqui no CPP. Ok, então essa comunicação, ela é obrigatória. Agora, vamos lá. Parágrafo 1º. Em até 24 horas. Ah, tem 24 horas, professora. Tem mesmo. Agora, vamos ver em que contexto. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, essa tem que comunicar ao juiz. Essa comunicação imediata, ela é em até 24 horas, tá? Então, esse imediatamente aí é em até 24 horas. E mais do que comunicar ao juiz, tem que comunicar o MP, né? A gente já tinha falado, e encaminhar para a Defensoria Pública se o preso, né, o autuado, não tiver indicado advogado particular. E aí vai enviar para a Defensoria Pública para quê? Para a Defensoria Pública verificar aquilo que a gente comentou, ó. Verificar isso aqui. Verificar se esse flagrante foi legal ou ilegal, para poder verificar se tem que fazer pedido de liberdade provisória ou relaxamento, tá? Então, é importante esse encaminhamento para a Defensoria Pública. Ah, professora, mas isso aí não vale mais não, porque agora a gente tem audiência de custódia, né? Sim, a gente vai estudar audiência de custódia, mas já te adianto o seguinte, sim, se a pessoa for apresentada para audiência de custódia, na audiência de custódia vai estar a Defensoria Pública, vai estar o Ministério Público, vai estar o juiz e todo mundo vai ficar sabendo de tudo ao mesmo tempo. Ok.
Agora, tem vários senãos aí pra gente comentar depois. Mas, ok, se for apresentado na audiência de custódia em até 24 horas, todas essas formalidades vão ser observadas. Agora eu te pergunto, as audiências de custódia, elas estão totalmente implementadas em todo o território brasileiro? Sim, porque no Distrito Federal está implementada. E mesmo assim, de vez em quando, tem um ou outro que escapa e não é apresentado em audiência de custódia em 24 horas. Você já imaginou nos outros estados como é que está sendo? Você já imaginou num estado que tem um interior aí, que tem um juiz respondendo por 3, 4 comarcas? Você acha que ele vai conseguir fazer audiência de custódia? Assim, em 24 horas? Todo mundo que é preso vai ser apresentado em 24 horas? Claro que não. Você sabe que de vez em quando tem umas notícias, né, nesses periódicos com jur, migalhas, etc. Né? E é importante vocês assinarem, né, essas notícias, que essas assinaturas são gratuitas, você recebe no seu e-mail, são notícias jurídicas. Mas aí de vez em quando chegam umas notícias jurídicas lá. Ah, porque o juiz fez audiência de custódia por WhatsApp, né, por telefonema. Gente, sinceramente, é melhor fazer audiência de custódia por WhatsApp do que não fazer. Né? Do que a pessoa ficar presa ali num flagrante ilegal até o dia que o juiz conseguir passar lá na comarca e conseguir fazer essa audiência. Então, assim, entendo que os juízes do interior, e muitos aí querem o concurso, né, da magistratura, se fizerem, né, em outros, não fizeram no Distrito Federal, fizerem em estados, normalmente começa no interior, começa responsável muitas vezes por várias comarcas, e aí eles fazem o que é possível. E, sinceramente, é melhor fazer audiência de custódia por WhatsApp para poder verificar que o flagrante foi ilegal e já relaxar logo essa prisão, do que deixar uma pessoa presa ilegalmente, né, por tempo, muito tempo aí, porque não teve condições de fazer pessoalmente uma audiência. Então, é isso. Mas tem mais coisa importante aqui? Tem. Parágrafo 2º diz: no mesmo prazo, será entregue ao preso mediante recibo, olha aí, ó, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Então, olha só, essa lenda de que o flagrante dura 24 horas vem exatamente dessa obrigatoriedade de se entregar esse papel chamado nota de culpa para o preso, tá? Então, as pessoas achavam que se tinha que entregar em 24 horas, o flagrante durava 24 horas. Negativo. A pessoa foi presa em flagrante, por exemplo, depois de uma perseguição que durou dias. Exemplo lá do Leonardo Pareja. Ficou dias perseguindo e foi preso. Foi preso, ok? Tem 24 horas para entregar para ele este papel, que chama nota de culpa. Professor, mas ele não é culpado. Concordo que o nome do papel, tá, não é adequado, mas é o que temos. O CPP foi alterado nessa parte e não alteraram o nome do papel. Então, o papel, o nome tem esse, tá? Gostemos ou não, é nota de culpa. E por que é importante entregar esse papel? Por quê? Porque a Constituição não falou que a pessoa que é presa tem que saber o motivo e quem prendeu? Lembra? Pois é esse papel. Esse papel comunica para o preso o motivo da prisão. O motivo da prisão é o tipo penal, tá? E quem prendeu? Então, veja bem, de novo, o delegado é bacharel porque ele vai fazer aquela classificação provisória do crime. E esse tipo penal da nota de culpa, né, já comunica para o preso, né, qual é o tipo penal. O advogado dele, o defensor público, vai ter acesso a essa nota de culpa e aí já sabe, ó, se vai ser crime doloso contra a vida, que o julgamento vai ser no júri, ou se for lesão corporal seguida de morte, né, o latrocínio, se vai ser na vara criminal. Já fica sabendo se o crime é ou não afiançável, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas uma série de providências vão ser tomadas com base nessa classificação provisória que vai estar expressa, né, na nota de culpa, que vai ficar uma cópia com o preso, tá? E da mesma forma, se o preso foi torturado, ali vai estar escrito o nome de quem o prendeu, né? E aí ele tem condições de identificar quem foi quem é o torturador, tá bem? E comunicar isso, né, para o juiz, para o advogado dele e etc. Bom, mas aí veja bem,
Então, essas são as formalidades, e essa formalidade da nota de culpa é muito importante, porque aí, veja bem, se não entregar a nota de culpa ou entregar a nota de culpa fora do prazo, o que que vai acontecer? Esse flagrante, ó, não seguiu o procedimento. Esse flagrante será ilegal e cabe relaxamento. Então, eu posso ter tido, estar numa situação de flagrância mesmo, estar numa das hipóteses do 302, mas se não for seguido o procedimento, que é entregar nota de culpa, comunicar ao juiz e etc., a consequência vai ser o relaxamento dessa prisão, tá? E aí, conforme falamos, entra com pedido de relaxamento, esse pedido é feito pro juiz competente, juiz que tomou conhecimento da prisão ou que deveria tomar conhecimento da prisão, e a partir desse momento que o juiz tomou conhecimento da prisão, ele se torna autoridade coatora. Se ele não soltar, né, se ele não relaxar a prisão, aí eu impetro o habeas corpus para o respectivo tribunal, TJ ou TRF. Certinho? O que mais que a gente pode falar do flagrante? Deixa eu olhar aqui o roteiro. Acho que por enquanto é isso. Vamos continuar então na próxima aula. Aí na próxima aula falamos da preventiva e da temporária, tá? Muito obrigada.